Olá, ouvintes do Anatomax, mais um vídeo aqui no canal. E caso você seja homem, o que é muito provável, e esteja assistindo isso, pare tudo e preste atenção. Talvez este seja o vídeo mais importante que você vai ver nos próximos tempos. Não importa se você ainda é jovem ou já tem marcas do tempo no rosto. O que eu vou te mostrar aqui pode te salvar de uma vida sem propósito, sem direção e sem força. Compartilhe esse vídeo com outros homens. Deixe ele rodar até o fim, porque o que você vai ouvir agora, ninguém te ensinou. Mas você precisa aprender. Toda a civilização, toda estrutura que perdurou no tempo, nasceu de uma verdade inevitável. O caos é a condição natural do mundo. E sem ordem, tudo desmorona. É por isso que, desde os tempos mais antigos, o ser humano precisou criar dois pilares para não ser engolido pela desordem: hierarquia e disciplina. Elas não são apenas conceitos militares, são estruturas invisíveis que sustentam lares, impérios, religiões, escolas, empresas, casamentos e, sobretudo, a alma do homem. Nas legiões romanas, o centurião não era apenas um chefe de guerra, ele era o espelho da estrutura. Cada soldado conhecia seu lugar e sabia a quem obedecer. Sabia o que devia proteger, sabia até onde podia ir, e isso não o diminuía. Muito pelo contrário, o tornava útil, respeitado, parte de algo maior. Essa é a função da hierarquia. Ela organiza a autoridade, distribui o poder, cria responsabilidades bem claras. Hierarquia não é tirania. É uma linguagem silenciosa entre homens que confiam uns nos outros. Um homem que conhece sua posição, conhece seu dever. Nos manuais das polícias militares do Brasil, como a do estado de São Paulo, por exemplo, está escrito que a hierarquia é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da instituição, base do respeito mútuo. Ou seja, não é um sistema de opressão, mas de coordenação. Quando você obedece a um superior, não é porque ele vale mais do que você, é porque naquele momento ele carrega uma responsabilidade bem maior. Ele está mais exposto, mais cobrado e mais responsável. A hierarquia permite que decisões sejam tomadas com clareza, que missões sejam cumpridas com precisão e que, principalmente, vidas sejam protegidas com confiança. E se isso vale num batalhão, também vale em casa, ou no trabalho, nas suas amizades, nas suas decisões. Mas saber seu lugar não basta. É preciso domar o corpo e a mente. É aí que entra a disciplina. E aqui a coisa começa a ficar muito mais séria. Porque no mundo atual, disciplina virou quase um xingamento. Falar de rotina, obediência, rigor, parece coisa completamente ultrapassada. Mas você precisa entender. Disciplina é o maior ato de liberdade que um homem pode praticar. A palavra disciplina vem do latim disciplina, que significa instrução e aprendizado. Ou seja, o disciplinado é aquele que se treina, que se educa, que luta contra os seus próprios impulsos, que faz o que precisa ser feito, mesmo quando não tem vontade. A disciplina é o exato oposto da escravidão dos prazeres. O homem disciplinado não se curva ao cansaço, ou ao desejo, ou muito menos à procrastinação. Ele não vive pelo que sente, vive pelo que decide. O regulamento disciplinar da Polícia Militar de Minas Gerais diz: disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e ordens. Mas num nível mais profundo, disciplina é a vitória diária sobre o seu eu animal. É você acordar cedo para treinar enquanto o resto do mundo dorme. É você cumprir a sua palavra. É você estudar quando o celular te chama. É você dizer não quando tudo dentro de você grita sim. É sentar e construir. E não levantar até estar feito. Epiteto, um dos grandes filósofos do estoicismo, disse certa vez: nenhum homem é livre, se não for senhor de si mesmo. A verdadeira liberdade não está em fazer o que quiser, está em poder dizer não ao que te destrói. É isso que acontece quando há verdadeira disciplina. Mas o mundo de hoje não quer homens disciplinados.
A cultura atual vem de facilidade, estímulo constante e recompensa instantânea principalmente. As redes sociais te treinam para se distrair. Os vícios te anestesiam. Os filmes adultos te enfraquecem. A comida processada te emburrece. A falta de rotina te destrói aos poucos. E o pior, ninguém fala disso. Porque homens fracos não incomodam. Homens indisciplinados não se rebelam. Homens sem hierarquia não se unem. E é por isso que o caos venceu tantos homens por aí. Eles não têm mais estrutura. Cresceram sem pai, talvez, sem comando, sem limites, sem ordem. Olhe só a geração de hoje. E não digo da Z, digo das crianças. Ninguém lhe ensinou o valor de receber uma ordem. Ninguém lhes mostrou o poder de liderar com retidão. Ninguém os chamou à guerra interior que todo homem precisa enfrentar. Eles foram ensinados a fugir, a se emocionar, a ceder, a esperar que o mundo os compreenda. Mas o mundo não compreende, o mundo exige. E quem não tem hierarquia e disciplina dentro de si, se arrasta. Mas ainda existe um caminho. Há sim uma saída. E ela não é moderna e nem revolucionária. Ela é ancestral. Por exemplo, ela está nos monges tibetanos que passam anos em silêncio absoluto. Se foi com os samurais que aprendiam a cortar a si mesmos antes de cortar o inimigo. Isso não em sentido literal, ok? Está nos soldados que lavam suas botas mesmo sob bombardeio. Está nos pais de família que acordam de madrugada para pegar 2 ônibus. Está nos jovens que abrem mão da festa para estudar. Está em você, se você decidir que está. Resgatar disciplina é resgatar o respeito por si próprio. Reconstruir a hierarquia é aceitar o seu lugar no mundo sem revolta, mas também com honra. Isso não vai te diminuir. Pelo contrário, te eleva. Porque quanto mais você entende seu papel, mais útil você se torna. E quanto mais disciplinado você for, mais livre você será. Mas talvez o que mais te assuste nessa ideia de hierarquia é que ela existe mesmo que você não queira. Mesmo que você lute contra ela e nunca se perguntou como ela surgiu. Porque ela não é uma invenção humana. Ela é uma estrutura ontológica, ou seja, está no próprio tecido do ser, da realidade e principalmente do cosmos. No universo, por exemplo, tudo tem ordem. Planetas orbitam estrelas. Estações seguem ciclos. O DNA se organiza em códigos. Até a natureza selvagem respeita hierarquias. O batido exemplo do lobinho alfa, que lidera toda aquela matilha. O leão mais forte protege o território. As abelhas seguem uma rainha. Não existe vida sem níveis, e sem liderança e sem comando. O que muda é o tipo de liderança. Mas a ordem hierárquica é inevitável. Por exemplo, para meus amigos cristãos, isso é bem claro. Deus é o ser supremo. Os anjos têm ordens, serafins, querubins e arcanjos. O homem está acima dos animais, mas abaixo do divino. Em Platão, existe o mundo das ideias, que é superior à realidade sensível. Em Aristóteles, o primeiro motor imóvel move tudo sem ser movido, e tudo que existe ocupa seu lugar na grande cadeia do ser. Tudo tem uma posição. Rejeitar a hierarquia é como negar a gravidade. Você pode espernear, mas ela está lá. E quando um homem tenta apagar isso dentro de si, o que nasce no lugar não é liberdade, é desordem, confusão e vazio. Um vácuo que será preenchido por qualquer coisa. Seja por ideologias, por promessas falsas de igualdade sem mérito, por líderes fracos que manipulam através da emoção e por tiranos que tomam o poder quando a hierarquia natural é destruída. O grande perigo da modernidade foi tentar igualar todas as pessoas, sem respeitar os degraus da experiência, da virtude e do esforço. Hierarquia não significa que uns valem mais do que outros. Significa que existem papéis diferentes, funções diferentes, missões diferentes. E que cada homem deve subir degrau por degrau com honra. Hierarquia não é desigualdade injusta, é reconhecimento do mérito, isso não é papo meritocrático. Um mundo sem hierarquia é um corpo sem coluna.
um exército sem comando, uma mente sem direção. Por isso, quando você assume sua posição no mundo, seja como aprendiz, como líder, como soldado, como pai, como homem, como filho, você não está se submetendo a uma invenção arbitrária. Você está alinhando a sua alma com a ordem eterna das coisas. E é nesse alinhamento que a força nasce. A verdadeira hierarquia não aprisiona. Ela orienta, ela educa, ela protege e, acima de tudo, ela liberta. E agora talvez você se pergunte, como que eu aplico tudo isso, ao invés de só ouvir teorizando aqui? Você começa pelas pequenas vitórias. Você arruma sua cama antes de sair de casa. Você treina o corpo mesmo quando está sem vontade. Você se compromete com uma hora fixa para acordar e cumpre. Você para de reclamar, você encara seus erros, você fala menos e ouve mais. Você lê, estuda, serve, cumpre o que promete, pede desculpa quando está errado, não foge da sua responsabilidade. Se um superior te dá uma ordem justa, você cumpre com excelência. Se está no comando, lidera com justiça. Você impõe regras a si mesmo. Você se torna o primeiro a chegar, o último a desistir, o mais discreto na glória, o mais forte na dor. Você entende que ninguém virá te salvar. Que o mundo deve olhar para você e ver um homem íntegro, alinhado, forjado. Jamais perfeito, que isso não existe. Mas disposto a lutar todos os dias contra o próprio caos. E quando você cair, e vai cair, você levanta. Porque disciplina é levantar, e não esse papinho de resiliência. Hierarquia é caminhar com ordem, mesmo mancando. É isso que te faz digno de respeito. Não pelo que você fala, mas por aquilo que você é. Agora, se eu fizer um pedido para vocês, seria: compartilhe esse vídeo com outros homens. Deixa um comentário dizendo: a partir de hoje eu me coloco em ordem. Só para entender que vocês assistiram isso até o final. Porque o mundo não precisa de mais opinião. Precisa de mais homens ordenados. Homens com disciplina, homens com hierarquia e o clichê: homens de verdade.